Palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 1. A partir do versículo 1. Hebreus 1, a partir do versículo 1. Então, versículo 4. A palavra do Senhor nos instrui. Antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas. Nos dias finais, nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as promessas que Deus havia prometido ao seu povo, por meio de quem também criou o universo. Ele, que é resplendor da glória e expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas com sua palavra de poder, depois de realizar o rito de purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim, ele se tornou tão superior aos anjos, quanto é mais excelente o nome que recebeu. Palavra do Senhor. Louvamos, Senhor, pela rica oportunidade de lermos Tua Palavra, semanalmente meditarmos. Então pedimos a Deus que Tu nos dê a graça de não somente lermos, mas entendermos com o nosso coração aquilo que temos lido. Que o Senhor nos permita nessa noite vivenciar concertos do nosso pensamento, concertos sobre nossas crenças erradas, para que possamos viver de uma forma agradável a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Quem é Jesus? Esse tem sido o nosso questionamento. E nós temos visto que não é uma resposta simples. Primeiro porque nenhum conceito realmente conseguirá expressar tudo aquilo que Cristo Jesus é. A própria Bíblia, nesse sentido, ela é limitada. Porque enquanto ela teria que usar palavras humanas, ela não consegue expressar tudo aquilo que Ele é. Porém, ela é plena para nos dizer tudo aquilo que precisamos saber sobre Ele. Também temos visto que essa é uma questão importante para a nossa fé. Uma definição errada sobre quem é Jesus envolve vida eterna ou condenação. Então não adianta apenas falar o nome de Jesus e proclamar o nome de Jesus se isso está atrelado a entendimentos errados. Por isso não será surpresa quando morrermos. E eu espero que você morra em Cristo. Eu não estou dizendo eu quero que você morra. Não, entenda. Eu espero que você morra em Jesus. E eu tinha que isso chegar. Será surpresa talvez quando você chegar no céu e ver que muitas pessoas que você chamava aqui nessa terra de irmãos, irmãos não eram. Não estarão lá. Como eu já disse uma vez, na época de seminário, eu conheci um rapaz da Assembleia de Deus lá em Campinas e a gente conversava muito. E ele me disse uma vez, olha, você vai ficar surpreso no céu, viu? Porque quando você chegar no céu, você vai ter pelo menos 3 surpresas. Quem você esperava ver lá, você vai sentir falta dela. Quem você achava que não estaria lá, surpreendentemente você, caramba, ele está aqui. Aí você vai entender o que é graça. É graça. E a terceira surpresa será, uau, eu estou aqui também. Como é que foi possível a graça? Aí você vai olhar para a sua vida, foi graça mesmo.
E nós consideramos irmãos porque falamos ter uma fé em Jesus, mas quem é esse Cristo de quem nós estamos falando? Essas tecnologias são legais quando elas se atrapalham. Quem é Ele? Então nós temos examinado e visto que o escritor de Hebreus tem nos proposto pensar. E a primeira coisa que nós temos observado é que quando eu falo de Jesus, eu estou falando da revelação plena de Deus aos homens. Se eu realmente quero compreender Deus, o seu ser, a sua vontade, Cristo é essa revelação plena. Porém, o escritor de Hebreus, ele trabalha isso de uma forma muito interessante. Ele não simplesmente chega e diz, olha, você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Ele diz, não, porque até para olhar para Jesus eu preciso saber como é que Deus revelou a sua palavra para que eu pudesse saber que Cristo é a revelação plena. E então, no sermão passado, nós terminamos vendo a primeira forma, o que nós temos chamado de modus operandi legítimo de Deus falar e de Deus revelar a nós o seu ser, a sua vontade por meio de Jesus. Nós terminamos semana passada examinando o problema da tradição eclesiástica, quando o escritor de Hebreus diz que Deus falou de muitas formas e de muitas vezes e de muitas formas aos pais. E nessa expressão Deus falou aos pais, ele estava tratando da tradição eclesiástica. Mas nós precisamos agora avançar. E ele coloca para nós o segundo modus operandi, a maneira como Deus revela a sua palavra e aponta para Jesus. Ele diz que Deus falou aos pais pelos profetas. Agora é hora da gente começar a entender essa segunda forma que Deus estabelece de falar aos homens. E fora dessas duas formas, não há outra forma, entenda. Deus não vai revelar nada sobre seu ser, sobre sua vontade, fora da tradição eclesiástica e fora dos profetas. Já vimos o problema da tradição. Precisamos agora examinar o que o escritor de Hebreus está tentando dizer com essa expressão, que Deus falou aos pais pelos profetas. Como nós temos visto os profetas, e terminamos o nosso sermão domingo passado com essa questão, os pais da igreja, a tradição da igreja, quando ela é tomada na sua particularidade, quando eu começo a pensar apenas no homem, Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Anselmo, quando eu pego essa particularidade, eu preciso tomar cuidado. Porque na particularidade, os pais da igreja, e mesmo os rabinos, no caso da tradição judaica, eles expressaram muitas e muitas vezes posicionamentos errados sobre Deus e a sua palavra. Então perceba que já aqui a tradição eclesiástica não é para nós o fundamento central, mas ela tem o seu lugar, como nós vimos. Porque eles erraram, nós devemos observar com cuidado aquilo que eles disseram. Porque os pais da igreja, eles eram limitados por uma questão muito simples. Eles não eram inspirados. O Espírito Santo não estava sobre eles, inspirando suas palavras e seus ensinamentos. De tal maneira que eu posso me valer da tradição para entender a minha fé e quem é o meu Senhor, à medida que essa tradição ela é lida e entendida no conjunto, não na particularidade. Também nós vimos que dentro dessa perspectiva, esses pais não foram colocados realmente para nos transmitir a verdade de Deus. Eles aparecem para serem os guardiões da palavra de Deus, aquilo que Judas chama a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas se esses pais são os guardiões dessa fé, ou seja, dos textos e da interpretação daquilo que nós cremos, a pergunta que nós precisamos fazer para entender a expressão Deus falou pelos profetas é: de onde procede a revelação de Deus que deve ser transmitida? Essa é a primeira pergunta. Lembre-se, os pais não transmitiram a revelação. É papel deles preservar não somente o texto, como a interpretação fiel dos textos. São guardiões. Mas eles são guardiões do quê? De onde procede essa revelação?
E nós ainda precisamos perguntar que essa revelação que foi transmitida e guardada, foi dada por quem? Então, segundo o escritor de Hebreus, toda essa tradição que fundamenta a nossa fé, o nosso entendimento sobre Jesus, está atrelado ao que ele diz, os profetas. Deus falou pelos profetas. Nessa frase que o escritor de Hebreus está usando, Deus falou pelos profetas, algumas questões precisam ser pontuadas. E nessa noite eu quero começar a introduzir essa questão. Nós vamos levar provavelmente uns 2 ou 3 domingos ainda para entender essa questão dos profetas, e aí sim entendermos como Jesus é a plena revelação de todo esse processo, da tradição e das profecias. E a primeira questão que eu quero pontuar com você então nessa noite, a partir dessa frase que Deus falou pelos profetas, é que Deus não falou pelos pais. São duas expressões gregas bem distintas que o escritor de Hebreus está usando. Ele falou aos pais e não pelos pais. Nesse sentido, os pais e a tradição não são os instrumentos da verdade. Quando eu quero conhecer Jesus, quando eu quero conhecer Deus, quando eu quero conhecer sua palavra. O escritor de Hebreus é muito claro, foi pelos profetas. Eles formam a instrumentalidade de Deus, ou seja, eles não foram os pais, não foram instrumentos escolhidos por Deus para revelarem o seu ser e a sua vontade. E como você deve ter entendido nos últimos sermões, isso não é um desrespeito com a tradição da fé. Antes, pelo contrário, nós vimos que nós temos que respeitar a tradição. Nós vimos que nessa tradição nós temos a nossa fé referendada. É ela que nos dá certeza de que estamos no caminho certo, que estamos entendendo corretamente a fé bíblica. É essa tradição eclesiástica que preservou para nós a palavra de Deus. Por isso nós sabemos quais são os livros inspirados e os que não são inspirados. Mas essa tradição, ela não está em pé de igualdade com a Escritura Sagrada. Isso tem que ficar muito claro para nós. Porque é aqui exatamente que a nossa fé ela tem sido ofuscada. Isto quando ela não é adulterada. Quando nós passamos a considerar a tradição no mesmo nível de palavra de Deus. Quando a gente começa a olhar as tradições humanas que abrem a boca em nome de Deus, que falam em nome de Deus, e a gente começa a achar que isso é a Escritura Sagrada. E é interessante que quando a gente fala disso, todo reformado tem em mente logo o embate do protestantismo reformado com o catolicismo romano. Porque este foi um embate verdadeiro, não foi um embate inventado. A tradição católica romana, ela realmente estabelece que a verdade de Deus é conhecida por meio da Escritura Sagrada e por meio da tradição. Um dos maiores defensores da doutrina católica romana hoje, que está à frente de batalha, é um padre bem novo chamado Paulo Ricardo. Isso mesmo, Paulo Ricardo. E não confunda com o Olhar 43, não é esse Paulo Ricardo, é outro. A gente fala assim, Paulo Ricardo, o pessoal já pensa lá no roqueiro, seu Olhar 43, não é isso. O Paulo Ricardo, ele tem exposto muitas verdades sobre a questão da fé cristã à luz da tradição. Porém, é interessante quando ele trata de alguns pontos e ele coloca a tradição como realmente no mesmo nível de escritura, e em alguns momentos ele coloca a própria tradição acima da Escritura. Há um vídeo dele sobre batismo infantil, muito interessante, em que ele diz assim, olha, uma irmã católica me enviou uma pergunta, padre, por que nós batizamos os nossos filhos e os evangélicos, os que não levam em conta a tradição, não batizam seus filhos? Eles me disseram que a Bíblia não ensina isso. E é muito interessante a resposta do padre Paulo Ricardo. Diz assim,
Irmão, primeiro, quem disse que tudo que nós ensinamos tem que estar na Bíblia? E aí ele vai fazer uma defesa da tradição, e ele vai citar a tradição como sendo a verdade sobre o assunto. E ele simplesmente ignora as questões de aliança do Antigo Testamento, renovadas no Novo Testamento, e não mostra uma questão bíblica, porque para ele a tradição é suficiente. E nós respeitamos a tradição, mas dizemos, ela não é suficiente. Ela também não é a palavra de Deus, porque ela contém erros, ao contrário da palavra de Deus, que não contém erros, é uma palavra infalível, é uma palavra inerrante e é uma palavra plenamente suficiente. A tradição não tem esse poder. Agora, sempre que a gente menciona isso, a gente olha para a Igreja Católica Romana. E a gente não olha para o que nós estamos fazendo com o nosso entendimento de fé sobre Cristo, sobre Igreja, sobre Deus, à luz das nossas tradições eclesiásticas evangélicas. E me parece que esse é pior ainda o problema do que o problema que a Igreja Católica Romana enfrenta, porque a Igreja Católica Romana, ela pelo menos declara com honestidade o que ela pensa sobre. Então é possível nós discutirmos essa questão com padres sobre os fundamentos. Agora, no meio evangélico, o problema é mais grave, porque o meio evangélico diz: a Bíblia é a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, e o irmão até se arrepia, né? Nós só cremos na Escritura. E aí a gente começa a ver aparecer na igreja algumas doutrinas, alguns ensinos, que a gente diz assim, ok, mas se eu só creio na Escritura, qual é a base bíblica desse ensino? Nós começamos a ver na nossa geração, um pouquinho mais atrás, doutrinas como quebra de maldição hereditária. Nós começamos a ouvir falar de espíritos territoriais. Isso agora está em desuso. Não é mais o top da loucura. Mas antigamente tinha até um grupo especialista em mapear os demônios da cidade. Demônio-chefe da cidade tal, do bairro tal, da quadra X. E eu já disse para vocês que eu pastoreei como auxiliar uma igreja que tinha essa prática, e o pessoal lá era tão bom, pai, que conseguiram localizar um demônio que ficava na torre da igreja. Se toma! A igreja presbiteriana, lá em Itapeba, igreja central de Itapeba. Eu fui pastor daquela igreja nessa época. E o pessoal tem um demônio que está lá. Eu até subi na torre, rapaz, para ver. Vocês vão ver esse negócio de perto, né? Meio caça-fantasma, meio caça-demônio. Eu fui lá para ver esse negócio. Isso hoje está em desuso. Hoje isso, até mesmo para alguns meios neopentecostais, já parece até bizarrice. Mas é interessante você ver que mudam as palavras e as doutrinas, e a ideia de que a Escritura é a verdade começa a assumir por outras tradições. Entre elas, ordenação feminina. Onde tem base bíblica para a mulher ser pastora? Vamos ser mais light. Autoestima. Você é príncipe do Senhor. Tinha uma casa de recuperação, ainda não está hoje aqui, olha. Ele trabalhou numa casa de recuperação que ele vivia tendo crise lá. Porque é um grupo de irmãos do Rema, dessas igrejas, você é príncipe do Senhor, Deus te colocou como vitorioso, Deus te colocou por cabeça, não foi por cauda. E o Enio tinha visto, quando eu fui testar uma abordagem de aconselhamento bíblico na casa de recuperação lá em Águas Lindas. Eu dei um curso chamado Homem à Procura de Si Mesmo, e o primeiro módulo era: você não presta. Muito diferente de você é um príncipe. E a autoestima entrou na igreja, e as pessoas acham que falar bem de você, isso é bíblico. Isolam-se versículos, isolam-se ideias, e se constrói toda uma tradição de ensino sobre isso.
Uma tradição que é reforçada por livros, você é especial. Por canções, quero que valorize o que você tem. E nós perguntamos, mas onde existe isso na Bíblia? Não apenas o problema da autoestima, a própria teologia da prosperidade. E aí quando você questiona essas pessoas sobre essa postura, e você mostra que não há fundamentação bíblica para isso, essas pessoas apelam para a autoridade de uma tradição que eles mesmos criaram. Observe agora, a partir de 2 eixos: dogmas pessoais ou dogmas sociológicos. Nenhum dos dois é bíblico. Quando você arrocha a pessoa, não, mas a Bíblia não mostra. Não, mas você pega o texto, examina com a pessoa e mostra que não é bíblico. Essas pessoas, em vez de se manterem fiéis ao que os profetas disseram, ou seja, aquilo que a Escritura registra, como nós vamos ver, quando o escritor de Hebreus está dizendo que Deus falou pelos profetas, ele estava se referindo ao texto escrito, revelado da Escritura, e não a esses profetas doidos que tem por aí. Eis que te digo, xaramanai, alabassuri, oderá, e aí só vem bênção na tua vida, nunca vem uma desgraça, nunca vem um conserto, é só bênção. O escritor de Hebreus estava falando de profetas como aqueles que Deus usou para nos revelar a Escritura, e por meio da Escritura nós temos o conhecimento daquilo que é verdade. E aí quando você mostra isso, essas pessoas têm que apelar exatamente para uma tradição, porque na Bíblia não tem. E essa tradição tem a sua origem dentro dos seus dogmas pessoais ou sociológicos. E por entenderem que eles não conseguem provar dentro da Escritura Sagrada que eles estão ensinando, eles então apelam e passam ao ataque dizendo: irmão, você está muito carnal. Você esqueceu que a letra mata. Porque eu quero ficar com o meu dogma pessoal, ou eu quero ficar com o dogma sociológico que eu aprendi. Eu lembro que quando eu comecei meu ministério de ensino da palavra em faculdade, eu tinha 22 anos. Está revoltado, mas é elefante. Eu tinha 22 anos quando eu comecei a lecionar teologia em faculdade. E algumas pessoas ficaram um tanto quanto surpresas com a abordagem bíblica que eu desenvolvia com a questão da exegese. E obviamente isso me fez ganhar amigos e inimigos. E um desses amigos era um pastor assembleiano. Eu pastoreava a Lusiânia, e ele costumava ir a Lusiânia de tempos em tempos para a gente conversar. Você imagina as noias. E ele foi entendendo a Escritura. E aí um dia ele foi ao seminário da igreja Zara Nossa Terra, lá em Goiânia. Ele tinha um amigo que estudava lá. E aí quando eles começaram a conversar sobre essas questões de maldição hereditária, espíritos territoriais, ele foi mostrando biblicamente que aquilo não fazia sentido. Ele já havia entendido que os textos bíblicos não diziam aquilo. E ele foi pontuando com aquele seminarista. E aí aquele seminarista, depois de ter sido vencido na argumentação bíblica, usou exatamente esse recurso. Irmão, você está muito frio, viu? Você não crê mais nas coisas espirituais. Cuidado, você está ficando carnal. Não esqueça, irmão, a letra mata, o espírito vivifica. Rapaz, quando ele falou isso, esse rapaz me contou. Ele pegou a Bíblia que ele estava na mão, esse assembleiano, e ele jogou com fúria a Bíblia longe. Quando o cara disse a letra mata, o espírito vivifica, ele pegou. Foi aquela reação. E aí o cara, o seminarista da Sara Nossa Terra, cara, você está doido? Por quê? Por que você faz isso com a palavra de Deus? Eu disse, não, até exatamente esse momento eu acreditava que era a palavra de Deus e que aqui tinha vida. E você abriu os meus olhos.
A letra que está aqui mata, e a última coisa que eu quero perto de mim é veneno. E para aquele rapaz foi didático isso, ele entendeu a besteira que ele tinha feito. Você sabe, uma vez eu fiz isso na sala de aula, lá nessa faculdade. Depois que ele me contou assim, eu vou testar esse negócio. E aí o aluno estava em crise lá, e saiu com essa para mim, essa hora de pastor, a letra mata, o senhor está muito carnal. Eu peguei e joguei pela janela a minha Bíblia. Rapaz, não é que funciona, os caras entram em crise mesmo. Tá doido? Eu disse, não, cara. A última coisa que eu quero é uma letra que me mate. Até então eu estava explicando para você algo que para mim vinha sendo vida, mas puxa, que pecado. Você me ajudou a entender que isso aqui é morte, é veneno. Aí os caras parecem que começam a cair em si. Eles não percebem que eles estão construindo verdades, e aí se aplica até o entendimento de Jesus. Quem é Jesus? Não à luz do que a Escritura, pelos profetas, nos ensina, mas pelo que eles acreditam, baseado nos seus dogmas. Então eu quero examinar um pouquinho mais com você esse problema. Como que as nossas tradições evangélicas são construídas? Como é que essas tradições que se opõem à Escritura e na verdade se confundem com a Escritura são criadas? Então, como eu tenho dito até aqui, a primeira grande questão para mim é que essas tradições malignas que obscurecem, ofuscam o nosso entendimento de Deus, elas brotam desses dogmas que nós chamamos de dogmas pessoais. Deixa eu explicar agora para você esse conceito. Todas as pessoas nascem, entenda bem isso, todas nascem com um conhecimento de Deus e um conhecimento de mundo. Isso já está sendo formado lá no ventre, e ele já tem o conhecimento de Deus e de mundo. É isso que Calvino chamava da semente da religião, ou o sensus divinitatis, o sentido do divino que habita no homem. E esse conhecimento que é inerente, é próprio. Ninguém nasce sem conhecimento de Deus. Ele é devido à imagem de Deus e foi imputado a nós. O pecado não nos permite compreender quem é esse Deus, mas ele sabe que existe um Deus. É interessante quando você estuda alguns livros de antropologia cultural, e talvez o mais importante que eu tenha lido tenha sido o livro de doutora Lucy Mer, uma antropóloga cultural, totalmente humanista, nada cristã, da Universidade de Londres, uma das literaturas mais importantes da década de 90 das universidades no Brasil. E a minha professora de sociologia no seminário nos obrigou a ler o livro de Lucy Mer, porque ela faz um estudo de tudo que até aquele momento, então estou falando de 1990, talvez muitas coisas já tenham evoluído no sentido de conhecimento, mas nenhuma delas mudou o conhecimento do que Lucy Mer colocou. Todas as civilizações, todas as etnias, em todo lugar do mundo e em todo o tempo da história que se conheça, carregavam um conhecimento de alguma divindade. Uma outra coisa surpreendente que ela menciona no livro: registro de pessoas que perderam seus pais em determinadas ilhas e cresceram sozinhos e desenvolviam alguma forma de religiosidade. Sabe aquela coisa meio Lagoa Azul? As crianças se perderam, né? O que Lucy Mer mostra, e esses filmes que surgiram naquela época, eram baseados nessas pesquisas. As pessoas desenvolvem alguma forma de religiosidade, porque todas as pessoas carregam alguma forma de conhecimento de Deus. Como eu disse, o pecado obscurece, o pecado ofusca o conhecimento de Deus, mas o pecado não pode apagar a imagem de Deus e o conhecimento que a imagem traz em cada ser humano. Então isso é inerente. Assim, todos nós carregamos de forma inerente a fé, até o ateu. O que é ser ateu?
ateísmo significa negação de Deus. Fala para mim, você pode negar alguma coisa que não foi afirmada? Talvez você seja doido. O único que consegue negar algo que ninguém afirmou é o doido. Que ele diz, não, eu não creio nisso. Não, mas quem que falou isso? Ah, ninguém falou. Não. Toda negação precisa de uma afirmação. Isso é lógica. Se não há uma afirmação, não pode haver negação. O que é um ateu? É alguém que de alguma forma está negando algo que já foi afirmado no seu coração um dia. Até ele é testemunha da semente religiosa, dos sensus divinitatis. Todos nós temos de alguma forma uma fé, quer seja de aceitação ou rejeição. Com o crescimento físico, desenvolvimento cultural, nós aperfeiçoamos ou rejeitamos essa fé, mas ela está em nós. Então, alguns acabam vindo à conversão. Perceba, isso não é a mesma coisa que ser convertido. Não é a mesma coisa que ser salvo. Ter esse conhecimento inerente de Deus, esse anseio pelo divino, não significa salvação. Então alguns vêm a essa conversão ou a essa experiência religiosa dentro do cristianismo e eles dizem, agora cremos em Jesus. E quando eles passam, quer seja pela conversão mesmo, legítima, quer seja pelo convencimento da fé cristã, que não é conversão, a pessoa não nasceu de novo, ela não é regenerada, ela não é salva, mas ela está dentro do cristianismo. Essas pessoas trazem para essa nova dinâmica da fé, esse arcabouço de crenças que ela aperfeiçoou ao longo da sua vida. E é aqui que muitos não percebem o quanto são controlados por essas crenças prévias. Essa semana, conversando com o Paulo Tavares sobre isso, ele usou uma expressão que eu achei muito interessante. Eu disse, olha, vou usar essa expressão agora, gostei. Isso é chamado de grade hermenêutica. Todos nós passamos a vida construindo alguma forma de entendimento e interpretação da religião, do divino, das relações com o divino. E nós não percebemos, porque isso é inerente. Então, essa grade hermenêutica, ela opera. E agora que eu conheço a Jesus, eu venho para a fé cristã, eu trago essa grade hermenêutica para interpretar a fé e a vida. E à medida que eu estou dentro da fé cristã, o grande perigo é começar a interpretar essa fé que eu digo ter em Jesus a partir dos meus dogmas pessoais. Entenderam agora o que é o dogma pessoal? São as crenças, a minha grade hermenêutica de interpretação que eu carrego desde a minha infância, desde o momento que eu sou gerado. E que agora, em encontro com a fé cristã, em vez de eu me destituir dessas crenças para reexaminar segundo a Escritura, eu começo a impor o que eu creio como se fosse a verdade. Eu creio que um bom exemplo para que você entenda o que eu estou falando sejam as igrejas neopentecostais. Segundo os estudos que o último censo feito pelo IBGE mostrou, os membros das igrejas neopentecostais brasileiras são, primeiro, socialmente pobres. Segundo, de baixa escolaridade. Terceiro, são oriundos de ou tiveram contato com religiões esotéricas. Ou seja, são pessoas dadas por esse arcabouço de fé, elas são dadas a experiências místicas. Então, eles se convertem. E eles trazem consigo esses dogmas pessoais que foram formados ao longo da vida. Eles trazem consigo crenças desse universo e o reproduzem dentro da nova fé. Quando eu compreendo isso, fica fácil compreender, por exemplo, o fascínio que os neopentecostais têm pela teologia da prosperidade. Porque são socialmente pobres. E a teologia da prosperidade promete o quê? Riqueza.
Riqueza por meio de quê? De palavras místicas. Eu determino, eu tomo posse, eu sou filho do rei. Campanhas. São socialmente pobres e há um discurso que está de acordo com os anseios dos seus dogmas pessoais, das suas crenças pessoais. Não somente isso. O censo diz que eles são de baixa escolaridade. E dentro da teologia do neopentecostalismo, associado à teologia da prosperidade, vem o ensino do sucesso, o ensino do poder. E aí pessoas que antes não tinham nenhuma escolaridade, de repente estão liderando 100, 200, 5 mil pessoas, e eles começam a achar que isso é Deus. Não somente isso, eles vieram de experiências místicas em alguma forma esotérica. E então o neopentecostalismo diz que ter intimidade com Deus é arrepiar todo, é sapatear, é chorar. E aí eles vão em culto cheio de emotividade. Ele chora, arrepia, cai no chão, dá risada, se bucha no chão. Olha, Deus esteve comigo. Você está entendendo qual é o problema? Eles não conseguiram se desvencilhar dos seus dogmas pessoais. E então eles começam a construir uma fé paralela à fé que eles dizem crer. Porque ela não está calcada naquilo que os profetas das Escrituras disseram. Os seus dogmas se misturam aos textos bíblicos e eles passam a acreditar que o ensinamento que eles dão reflete a palavra de Deus. E se eles são questionados sobre a interpretação correta dos textos bíblicos, eles recorrem a essa fonte de autoridade que está calcada na tradição pessoal dos seus dogmas, ou na tradição de algum outro doido. Mas o apóstolo tal falou isso. Sim, mas esse apóstolo está aqui na Bíblia? Não. Você está entendendo? Mas o meu pastor disse. Sim, o seu pastor escreveu o livro na Bíblia, ele é inspirado. Você percebe? Se ele não formula o seu dogma de fé cristã, ele acaba se entregando a alguém que formulou no lugar dele. E ele deixa de examinar se isso está de acordo com a Escritura. Por isso nós não conseguimos entender Jesus de fato. Porque nós estamos obscurecidos por uma revelação falsa, que não está calcada naquilo que os profetas bíblicos disseram. E nós vamos ver que, por exemplo, os apóstolos eram profetas. Dentro da conceituação do escritor de Hebreus, ser profeta incluía os apóstolos. Mas como eu pontuei, existe uma outra fonte, são duas fontes do nosso problema com a tradição evangélica que quer competir com a palavra de Deus. A segunda fonte é o chamado dogma social. A gente tem visto nos dias de hoje um levante de doutrinas heterodoxas, doutrinas estranhas, doutrinas esquisitas dentro da igreja. Como nós vimos, algumas nascem dos meus dogmas pessoais, mas outras nascem de dogmas sociais. A igreja evangélica ela tem acreditado, e esse é o fundamento básico, que é necessário ser aceita. A igreja tem que ser aceita pela sociedade em que ela vive. Por quê? Porque dentro do meu dogma pessoal existe uma coisa assim: eu não posso conviver com a rejeição. Levanta a mão aí quem gosta de ser rejeitado. Se você levantar a mão, olha para o seu irmão do seu lado e diga: eu te odeio, eu não gosto de você. O irmãozinho vai sair chateado com você ainda. Nós não gostamos de rejeição. Só que a fé cristã diz que nós seremos rejeitados. Quem quer ser cristão não vem ao cristianismo esperando a aceitação do mundo. Não vem esperando a aceitação dos outros. Você compreende? A gente não vai ser grosseiro, isso é pecado. A gente não vai ser mal educado, isso é pecado. Mas o simples fato de querer viver de acordo com Deus fará com que as pessoas nos odeiem, não gostem de nós, se afastem de nós.
Nós vimos no texto de Pedro semana passada isso, quando comparamos o problema lá da tradição eclesiástica. Pedro diz: se você faz o que é certo, capítulo 3, se você quiser olhar depois, você faz o que é certo, o normal é que você espere que as pessoas te elogiem, gostem de você porque você está vivendo corretamente. Mas era isso que estava acontecendo com eles lá na primeira carta de Pedro? Não! Eles estavam vivendo corretamente aos olhos de Deus, estavam sendo perseguidos e odiados pelos homens. A igreja esqueceu esse fundamento de que ela não foi chamada para ser aceita aos olhos dos homens, mas para ser aceita aos olhos do seu Senhor. Então o comprometimento dela é ser agradável a Deus e não ser agradável aos homens. O temor dos homens é uma das marcas dessa geração cheia de autoestima. É um dos viés pecaminosos da nossa geração. E a igreja vai dentro dessa corrente. Não, nós temos que ser aceitos. E para que a igreja seja aceita, ela acaba criando verdades aí entre aspas, bem grandes, em nome de Deus. Verdades que rebaixam o próprio Deus à categoria de criatura e não mais criador. É só você ver, por exemplo, a teologia do processo, ou a teologia do teísmo aberto. Se você nunca ouviu falar sobre isso, só um exemplo para você entender. Isso veio o boom da coisa na época do tsunami. Quando aquelas ondas varreram ali como foi lá? A Indonésia? Isso aí? Mais de 200 mil pessoas morreram. Aí vem Ricardo Gondim e escreve um artigo. Onde estava Deus no tsunami? Deus estava lá no céu, chorando por todos aqueles que morreram, porque Deus não podia ter feito nada para evitar aquilo. Sim, ele disse isso. Isso é um resumo da teologia do processo. É como um professor que na década de 90 era professor da Faculdade Batista aqui em Brasília, Philip Dunway, numa oração de inauguração de aula semestral, pediram para ele orar. Ele orou dizendo: Senhor, obrigado, porque tu nos dás o privilégio de participarmos desse processo de mudança do próprio Senhor, ajudar o Senhor a crescer no entendimento de ti mesmo, e o Senhor então ser renovado por novas perspectivas sobre o homem e a história. Sim, está gravado. Philip Dunway, professor do Seminário Batista, não está mais aqui em Brasília. Isso não foi suficiente para a faculdade tirá-lo de lá. Quando eu comecei o mestrado, eu comecei a Faculdade Batista, ele ainda era professor lá, muito tempo depois dessa oração. Por quê? Porque esse Deus soberano, que controla tudo, que nada acontece sem a permissão dele, é muito para a minha cabeça. De alguma forma ele tem que ser flexível. Eu sou flexível. Por que Deus não é? Porque Deus é Deus. Porque Deus é perfeito. Porque Deus é santo. Não há nele pecado nenhum. Então não há erro nenhum nos seus juízos. Eu não sou Deus. Eu sou um cara pecador com um monte de erros de juízo. Mas então a tradição sociológica em busca de uma igreja que seja agora adequada a esse mundo moderno, rebaixa o Criador ao papel de criatura. É por isso que o Cristo da Bíblia não é mais o Cristo das igrejas. Porque o Cristo da Bíblia, ele é o Lula na época da primeira campanha dele lá, Lulinha, Paz e Amor. Então Jesus não é. Jesus fala de matar pessoas, ele matará pessoas no Novo Testamento, ele fala isso claramente. Que o juízo dele será duro para com aqueles que o rejeitaram. Mas nós queremos rebaixar o santo Deus e o seu Filho amado ao papel de homem. E aí os caras começam a achar que Deus é o amiguinho do happy hour da sexta-feira. Que eu posso levar Deus para tomar minha cerveja e cometer todos os meus pecados e ele vai estar lá comigo. Não, ele não vai estar. Deus nunca estará presente e nem o Filho amado dele estará presente nos nossos atos vergonhosos e pecaminosos. Os nossos
separação entre nós e o nosso Deus. E isso tem que ficar de uma forma muito clara para nós. Mas essa tradição eclesiástica que anda de mãos dadas com o dogma sociológico rebaixa Deus. Se apenas rebaixasse Deus, nós teríamos um ponto só. O problema é que a desgraça continua. São leituras que distorcem funções e papéis sob a ótica da criação. É uma igreja que está falando de ordenação feminina por causa do feminismo da década de 60. É uma igreja que nos Estados Unidos, e a coisa já chega no Brasil, começa a falar de ordenação de homossexuais por causa do movimento homossexual norte-americano. Que começa a falar que homem e homem podem casar e formar um casal, mulher com mulher pode casar e formar um casal, quando a Bíblia é clara que Deus criou homem e mulher para que de homem e mulher viessem descendentes. Homem e homem não gera descendente, mulher com mulher não gera descendente. Isso quebra a ordem da criação. Mas o dogma sociológico deve ser muito ultrapassado, vocês são muito quadrados. Não somente isso, o dogma sociológico também torna a igreja mundana nas suas práticas. É só você ver a quantidade de shows gospels, festas gospels, bar gospel. Essa semana o Renato Vaz colocou no Face um artigo. Ele conheceu um bar gospel no Rio de Janeiro. Os irmãos terminam o culto, vão lá para o bar gospel tomar uma, falar de Jesus e tal. E aqui ainda está light, porque nos Estados Unidos e na Europa já existem os pub gospels. Pub gospel é aquele barzinho legal, né? Fino, chique, que tem na Europa, tem nos Estados Unidos também, onde você vai beber, fumar uma maconhazinha, uma drogazinha, e já tem do gospel. Eu não vou lá beber, fumar uma maconha e falar de Jesus. Aí, cara, ele é muito jovem. Por quê? Porque a igreja ela tem que ser aceita pelo mundo. Então nós trazemos o mundanismo para a igreja. E disso decorrem doutrinas que são novas e antibíblicas, como ordenação pastoral de mulheres, ordenação de homossexuais e casamento homossexual, a negação do inferno. Ed René Kivitz saiu agora lá em São José dos Campos com a palhaçada de que o inferno não existe. E tem um bando de crente que ouve Ed René Kivitz achando que aquele homem é bíblico. Ed René Kivitz, o outro lá, o Ari Oswaldo Ramos, acabaram de assinar um documento em favor do PT. Em nome do quê? Das causas sociais. E alguém colocou um post no Face que eu achei maravilhoso, assim, cara, defender um governo simplesmente porque ele cuidou dos pobres, dando bolsa disso, bolsa daquilo, é a mesma coisa que defender um homem que espanca a sua mulher e tem o direito de fazer isso porque ele põe comida em casa. Você vai defender um cara que espanca a mulher porque ele põe comida em casa? Então você vai defender um governo corrupto, ladrão, que rouba uma nação, saqueia uma nação, porque dá 180 reais para os pobres? E aí nós temos um manifesto da teologia da missão integral de Ed René Kivitz e a galera toda do inferno, que abre a boca em nome de Deus, mas comprometido com um evangelho que é sociológico e não escriturístico. Quando nós perguntamos pela base bíblica dessas doutrinas que esses loucos, transviados e desviados do Evangelho estão ensinando, tirando alguns aloprados que são piores ainda, o Kivitz, o Ariovaldo Ramos, é do grupo dos aloprados, porque eles tentam forçar textos bíblicos a dizerem o que esses textos não dizem. Só para você entender, algumas leituras do Kivitz têm sido feitas à luz da cabala judaica, e a cabala judaica ela não é respeitada nem pelos judeus, totalmente esotérica, e ele está se inspirando em cabala judaica. Então esses caras são os aloprados, porque pegam a escritura sagrada e distorcem para tentar dizer isso é evangelho. Não, isso não é evangelho. Quando você argumenta com essas pessoas mostrando que não é bíblico o que eles dizem, quando você argumenta que essa modernização da igreja, que esses programas que estão sendo criados são desnecessários, eles então olham para vocês e dizem:
Vocês são muito fundamentalistas. Esse biblicismo de vocês vai matar vocês. É engraçado que essa prática de nos acusar de fundamentalistas, biblicistas, de ter um papa de papel, eram os argumentos católicos romanos na época da Reforma e perduram até hoje. Quando você conversa com alguns padres sobre o problema da tradição, eles dizem pra gente: olha, vocês são muito biblicistas. Vocês não aceitam o Papa, mas vocês têm um Papa de papel. Eu acho que é você que não entendeu. Se a ideia de Papa é ter alguém que tem autoridade final, sim, então meu Papa é de papel. Porque Deus revelou pelos profetas toda a verdade aqui, e não fora disso aqui. Mas o que é duro não é ver católicos nos pontuando isso. É verem pastores que assumiram a verdade sociológica acima da Escritura. E então nos acusam de fundamentalismo, nos acusam de sermos xiitas. Isso quando eles não atacam outras coisas. Vocês estão sem amor. Isso não é verdade. Exatamente porque nós amamos a Deus e Sua Palavra. Nós amamos até aqueles que discordam de nós, mas jamais aceitaremos a distorção da verdade de Deus. Diante desses problemas de perpetuação de uma tradição eclesiástica não bíblica, é que nós precisamos compreender o que o escritor de Hebreus estava dizendo quando falou que Deus falou pelos profetas. E a primeira coisa que precisa ficar clara para nós é que esta expressão do texto de Hebreus implica na rejeição de uma interpretação que dê aos pais, ou seja, à tradição, a autoridade final sobre qualquer ensino pertinente a Deus e a sua vontade. O fato de reconhecermos a importância da tradição não faz com que criamos que a tradição tenha a verdade. A tradição só reflete a verdade enquanto ela possa provar biblicamente aquilo que ela ensina. A lógica do escritor de Hebreus é bem simples. Ele quer mostrar que Jesus é a plena revelação de Deus. Esse é o ponto dele nos 4 primeiros versículos. Para tanto, ele estabelece que nada do que ele, escritor do texto, vai falar estará em desarmonia com a fé que os pais receberam. Por outro lado, ela estaria também em perfeita harmonia com aquilo que era o fundamento da verdade para os pais, a saber, o que os profetas disseram. Ou seja, que os profetas, legítimos porta-vozes de Deus, anunciaram em nome de Deus. Assim, Deus não falou pelos pais. Deus falou aos pais. E Deus falou aos pais pelos profetas. Esses profetas, é que representam para nós a legítima voz do Senhor. E somente o exame do que eles disseram pode atestar a veracidade sobre quem é Jesus. Então isso nos leva à segunda consideração da frase Deus falou pelos profetas. Deus constituiu homens por meio dos quais nos revelou a sua verdade, que culmina na revelação do seu Filho amado Jesus. Quem são esses profetas? E o que representava o ofício profético? Nosso próximo sermão examinaremos, Deus nos permitindo, essa questão. Feche seus olhos, vamos orar no Senhor. Pai, te agradecemos, porque foi do teu agrado nos revelar a tua palavra. Foi do agrado do Senhor dar a conhecer de forma escrita, mediante homens que o Senhor constituiu na história. Constituíste para que nos revelasse a tua palavra. Obrigado porque a tradição do teu povo guardou essa palavra para que hoje, nessa noite, por exemplo, nós pudéssemos lê-la, meditar nela, refletir melhor a nossa fé. Então que essa palavra instrua o nosso coração sempre.
E se formos acusados de fundamentalismo, biblicismo ou qualquer outro nome que queiram dar, seremos gratos ao Senhor. Muito grato pelas acusações e as ofensas, porque saberemos com toda certeza que estaremos guardados por Ti mesmo em Cristo Jesus. Amém. Amém.